Olá! Esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos onde eu vou fazer a análise psicológica da série How I Met Your Mother, episódio por episódio, trazendo todas as questões psíquicas por trás de cada episódio e, claro, aproveitando esse pano de fundo para ensinar questões psíquicas, fundamentos do funcionamento da psique, processos psicológicos que nós vivenciamos no dia a dia que muitas vezes nós não compreendemos. Então eu vou trazer à luz os fenômenos psicológicos. Bom, no primeiro episódio, o Marshall vai pedir a Lily em casamento. E o Ted, ele tá feliz pelo amigo dele, pela amiga dele, né, pelos amigos. Mas na nossa mente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ao mesmo tempo que ele está feliz pelo Marshall e pela Lily, ele começa a se perguntar: e eu? Quando que eu vou casar? Quando que isso vai acontecer pra mim? O que é algo totalmente normal. Toda vez que o seu amigo tem uma grande realização, principalmente quando ele está realizando um sonho que é seu. Porque a série conta que o Ted ele tinha esse sonho de casar, de conhecer uma garota especial e vivenciar tudo que naquele momento quem está vivendo é o Marshall. Então ele começa uma busca desesperada nesse episódio de encontrar essa garota. E aí ele começa a ficar desesperado, como se ele estivesse extremamente atrasado, porque pô, o Marshall vai casar. E eu? E agora? Então assim, se de vez em quando você sente essa invejinha dos seus amigos, eu quero dizer que isso é algo normal, é do nosso funcionamento psíquico. O Barney, por outro lado, ele tem dois aspectos muito interessantes. Um deles é que ele parece querer que os amigos vivam a própria vida, mas ao mesmo tempo ele é igual aquela criança egoísta. Pode brincar com o meu brinquedo, mas a hora que você está brincando com o meu brinquedo, dá aqui meu brinquedo, né? E o brinquedo, no caso, se reflete nos amigos. Que ele vira pro Marshall, tenta convencer o Marshall a não casar, ele dá risada da cara do Ted quando aparentemente a Robin, né, deu um fora nele. Então o Barney fica ali numa fronteira de um tipo de pessoa que, se passar um pouquinho da dose, vai empacar a sua vida. De que forma isso? Bom, é aquele amigo que ele quer que você viva a vida do jeito que ele acha que você deve viver a vida. Não do jeito que te faz feliz, não do jeito que você deseja viver a sua vida. É aquele amigo que quer que você faça as coisas com ele, independentemente de você estar feliz ou não. Um bom exemplo disso é a amiga que começa a implicar com o namoro da amiga, né? A amiga começa a namorar ou o amigo começa a namorar e a amiga ou o amigo dessa pessoa começa a implicar com o fato dessa pessoa estar namorando. Ah, você não me dá mais atenção, ah, você tem mudado. E começa a jogar como se essa pessoa estivesse fazendo algo errado por simplesmente estar vivendo a vida dela. O que é, assim, absolutamente o oposto do que o Ted está fazendo. O Ted olha, ele tem uma inveja construtiva do Marshall. Ele olha e fala assim: eu quero isso pra mim também. O Barney, por outro lado, ele não chega ao ponto de ser tóxico, mas seria uma inveja mais voltada para o destrutivo. Marshall, você não tem que se casar. Ted, você não tem que se casar. Ted, eu te apresento essa menina aqui, mas eu não quero que dê certo. Eu quero que você fique aqui comigo. Quero que a gente vá jogar laser tag. Então, assim, eu não quero que você tenha outras coisas que te tomem de mim, né? Então, fica uma coisa assim que fica na fronteira entre o que é bom e aquilo que já não é tão bom e vai começando a se tornar tóxico. Um outro aspecto muito interessante do Barney é que ele vive na própria fantasia. Ele não se relaciona com o eu real dele. Ele não se relaciona nem com o eu real dos outros. Tanto que nesse episódio ele tá falando assim: ah, você sabe que eu sempre tive uma queda pelas asiáticas, agora minha nova queda é pelas garotas libanesas. Ao invés de ele se relacionar com quem aquela garota é, ele se relaciona com a garota libanesa, que é uma figura mais idealizada, é uma coisa mais geral, é algo que não entra numa profundidade com aquele ser humano, mas com quem ele representa ser. Inclusive, ele faz isso consigo mesmo. Eu sou o cara de terno.
eu não sou o Barney, eu não sou a pessoa que eu sou. Então ele fica nesse mundo raso, onde ele vive de ilusões para não olhar para si mesmo. Porque olhar para si mesmo é reconhecer seus medos, suas inseguranças, suas fraquezas, seus fracassos, as vezes em que você foi rejeitado, abandonado, é olhar para tudo aquilo que causa dor, é olhar para tudo aquilo que machuca. E é difícil, é claro que é difícil. Ninguém quer dizer assim, eu fracassei nisso, fulano me abandonou, ciclano não me quis, isso aqui não deu certo, esse plano, esse sonho foi frustrado, eu tenho medo de fazer tal coisa, eu tenho insegurança sobre isso daqui. Então, ninguém quer admitir essas fragilidades, nem para si mesmo. E aí nós criamos as coisas de um jeito que elas não são para enganar a nós mesmos, como um mecanismo de defesa. E por falar em medo, nada mais interessante do que o Marshall nesse episódio com medo de estourar uma champanhe. Que aí ele fala assim, não tenho medo, né? Mas ao mesmo tempo ele fala assim, mas abre pra mim, Lily. Ou seja, ele tem medo, ele não quer admitir que tem esse medo. E aí o legal disso é que no final do episódio ele fala, tem uma coisa que eu preciso fazer. E aí ele vai lá e abre a champanhe. Mesmo depois de ter tentado um pouco antes e, né, como a clássica cena, ele acerta no olho da Lily, machuca a Lily e ela passa o episódio todo ali nessa situação. O que é o legal? Ele tinha medo, ele não queria tentar, ele tenta, ele fracassa, mas ele não desiste, ele tenta de novo. Fica uma lição para a nossa vida. Quantos medos que você tem enfrentado? Bom, o pedido de casamento também retrata algo bem interessante, né? A fragilidade que tem o jovem. O jovem tem aquela coisa toda espontânea, toda cheia de eu faço, eu aconteço, estou vivendo e curtindo a vida. Mas ao mesmo tempo, por trás dessa casca que ele apresenta de coragem, tem muita fragilidade. Tem um medo das expectativas, do que vai ser o futuro, né? Como o Marshall, na hora que ele vai pedir a Lily em casamento, ele tá lá todo nervoso. A Lily que fica toda, né, eufórica com o pedido de casamento. Por quê? Medo de rejeição. O Marshall tava lá pensando, nossa, e se ela disser não, e se ela disser não, e se ela disser não? Por mais que eles estão juntos, ela poderia dizer não. Por mais que ele tenha 99% de certeza de sim, ele tem aquele medinho dentro dele do não. E do mesmo jeito a Lily, será que ele vai me pedir em casamento um dia? Ela fica criando aquela expectativa. Toda menina que tá num relacionamento longo, fica a dica aí, rapaz. Você tá namorando há muito tempo, namoro é pra terminar. Ou termina, não vamos dar certo, não vamos ficar juntos, não vamos nos casar. Ou termina, casa comigo, né? Então toda menina tá ali, de certa forma, esperando por um pedido de casamento. E aí o Ted sai de casa com essa sensação de que ele está atrasado na vida, de que ele já devia estar com a mulher dele, de que ele já deveria pelo menos conhecer a mulher com quem ele vai se casar, de repente está namorando e tal. Então ele fala assim, poxa, o Marshall está dando esse grande passo e eu, né? Então ele sai nessa sensação de e eu. E isso é perfeito para quê? Para tomar decisões erradas. Por quê? Porque quando ele olha para Robin, ele vê ela ali, né, de repente dentro do padrão de beleza que ele escolheu e ele já idealiza todo o casamento dele ali, né? É aquela cena clássica. Vê aquela garota? Vou me casar com ela um dia. Então, desde o primeiro momento, ele idealizou ela e colocou ela num pedestal, como se ela fosse a mulher perfeita para ele. E a isso se soma o fato de que ela reúne todas as características que um dia ele sonhou para uma mulher, né? Que é aquela cena que ele chega, pai, mãe, encontrei a futura senhora Mosby. E é interessante ele chamar a Lily e o Marshall de pai e mãe, porque de certa forma ele coloca os dois como um casal exemplo. Tanto que daí tem a teoria das azeitonas, né? Que a Lily gosta de azeitonas, o Marshall não gosta de azeitonas, e isso faz de alguma forma com que eles sejam perfeitos na idealização do Ted. Se você olhar nas entrelinhas, o que o mesmo episódio mostra? O Barney confronta o Marshall falando sobre as azeitonas. O Marshall fala, olha, na verdade eu menti sobre isso pra Lily. Eu era novo, eu era meio, né,
Tava ali, ela pediu, eu falei, não, nem gosto de azeitona. Porque o jovem, na hora que ele tá nervoso, no primeiro encontro, tudo aquele mundo novo, né, da vida adulta, ele fala umas coisas que não é. E o tempo e o amadurecimento do relacionamento faz com que crie-se intimidade para falar as coisas tal como elas são, né, para trazer verdades à tona. Que é o momento que ele vira para Lily e fala, Lily, eu gosto de azeitonas. O que a série está querendo nos mostrar com isso? Tudo que o Ted está idealizando, ele está usando a Lily e o Marshall como exemplo. Ele coloca essas características para a mulher, né, que ele vai amar, que ele vai se casar, mas essas características também são bastante superficiais. Elas são fruto de uma idealização do que deve ser um relacionamento, quando na verdade ele tinha que olhar outras questões que não essas. Os detalhes que ele leva em consideração são muito superficiais, não tem profundidade para sustentar um longo relacionamento, tal como a Lily e o Marshall têm. Só que ele saiu de casa com essa ideia, né, de que ele precisa encontrar um grande amor. Então ele olha para ela e ele projeta esse desejo dele de encontrar esse grande amor nela, e aí ele joga toda a expectativa dele de estar com alguém, de deixar de ser solteiro, de se casar, ele joga toda essa expectativa na Robin, e isso acaba sendo pesado demais para ela, né? Se você pensar bem, olha que loucura, ele fala eu te amo no primeiro encontro, né? A série conta de uma forma mais romantizada, mas todo mundo vira e fala, o quê? Assim, ele é uma ótima representação do neurótico obsessivo compulsivo. O que é essa personalidade? É a personalidade mais comum que existe. Pessoa que pensa, tudo que vai fazer, pensa nos mínimos detalhes, tudo como vai acontecer, será que isso vai dar certo para cá, será que isso vai dar certo para lá? Então, uma pessoa que pensa muito para agir em relação às coisas. E a Robin desperta nele, né, esse lado mais impulsivo. Ele rouba a trompa azul, ele veste o terno, ele volta lá para falar com ela, né? Depois lá na frente a gente vai descobrir que ele volta mais uma vez para ir atrás dela. Então, existem certas pessoas que despertam em determinadas pessoas um lado diferente, um lado que fica meio do avesso de quem ela realmente é, um lado mais impulsivo, mais paixão. Então, toda pessoa mais recatada, em algum momento da vida, acaba se deparando com alguém que desperta uma impulsividade que ela não traria para o dia a dia, mas que causa nela uma euforia que acaba se confundindo com paixão. O que acontece com o Ted nesse episódio? Ele vai com tudo porque ela desperta isso nele, né? Já tinha ali a predisposição instalada pela situação do Marshall com a Lily, né? E como isso despertou nele a ideia de que ele precisava logo conhecer, que ele tinha que estar nessa fase da vida também, né? Então, por um lado, ele tinha essa predisposição, por outro lado, ela desperta nele esse lado mais impulsivo, que não é o lado assim que ele pratica de si no dia a dia, mas que existe dentro dele o desejo de viver um pouco mais disso, né? De se libertar um pouco mais, de viver mais livremente, de não ser tão amarrado nos seus pensamentos ali, que maquinam tudo, tudo controladinho, tudo ajeitadinho, tudo, né, dentro dos conformes. Qualquer mudadinha ali já gera um desconforto. Que é a personalidade mais clássica que tem, né, o neurótico obsessivo compulsivo. Bom, e a série termina falando, né, sobre a Robin ter ou não ter dado um sinal pro Ted beijar ela. Ou seja, um sinal de que ele podia tentar aquilo que realmente era o que ele queria, né? Que era ficar com ela. E aí ele fala assim, eu estava perto demais do quebra-cabeça para compreender tudo. E o Steve Jobs tem uma frase muito parecida com essa, que diz que lá da frente você consegue ligar os pontos do passado e onde que cada coisa foi fundamental para onde você chegou. Bom, a série vai falar sobre uma jornada. E é essa jornada que eu inicio nesse vídeo. Vou fazer a análise psicológica, episódio por episódio, da série inteira. Vou trazer todas essas questões psíquicas que estão por trás de cada episódio.